Oi para todo mundo de novo. Então vamos lá para a nossa segunda parte. Já está subindo no YouTube o nosso primeiro horário, tá? O nosso primeiro encontro já está sendo carregado lá no YouTube, caso você queira depois reassistir. Ou para quem não pôde verificar e acompanhar o nosso primeiro horário. Tem mais gente chegando aqui. Deixa eu só. Acredito que tenha gente com dificuldade para acessar, porque teve alguns pedidos que chegaram e a pessoa sumiu. Enfim, vamos lá. Então, a gente está conversando sobre a ação de exigir contas, vamos fechar essa ideia falando dos dispositivos legais do Código de Processo Civil sobre a ação de exigir contas. Você vai observar que no material disponibilizado a vocês, nesse momento, conforme está postado aí a partir da página 2 e 3, eu coloquei os artigos que estão relacionados à ação de exigir contas. E logo após, são feitos comentários sobre isso. A gente vai falar sobre toda essa perspectiva, por mais que pareça um pouco repetitivo ou redundante, mas é uma forma legal de você acabar deixando isso bem forte e consolidado na sua memória. Então vamos lá. Artigo 550, ele começa a falar sobre a ação de exigir contas. Ele diz lá no seu caput: aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas. Quando que o indivíduo pode afirmar ser titular do direito de exigir contas? Quando ele se encontrar em uma das hipóteses que nós conversamos há pouco, no nosso primeiro horário, ou em qualquer outra hipótese, como, por exemplo, o caso do banco, que não foi um exemplo citado, mas um caso também possível, em que a legislação permita que ele possa realizar essa exigência. Normalmente, sempre que eu tiver circunstâncias de gestão, de administração, de cuidados sobre a coisa do outro, eu tenho ali a possibilidade de exigir uma explicação, uma prestação de contas mesmo. Tá? Bom, na ação, na petição inicial, e ela vai seguir os requisitos do 319, como qualquer petição inicial deve observar, nessa petição inicial de exigir contas, ele vai requerer a citação do réu para prestar contas ou oferecer, ou oferecer contestação no prazo de 15 dias. Então, aqui, nós temos que verificar por que é um procedimento especial. Porque nós temos um rito específico. Logo de cara, a gente percebe que o rito é um pouco diferente do procedimento comum. Porque o réu ele será citado para prestar contas em 15 dias, e aí já fazia aquilo que se espera dele, ou então para contestar, dizendo por que ele não quer prestar contas, porque ele entende que o autor não tem direito de ter as contas prestadas ali a ele, enfim, apresentar os seus argumentos defensivos. Nós não temos, nesse momento, na ação de exigir contas, uma previsão de audiência de mediação ou conciliação. Logo no início. Não, por quê? Porque a citação não é para comparecer em audiência de conciliação, à luz do 334. A citação é para prestar contas ou contestar no prazo de 15 dias, lembrando, dias úteis. Então, você, ao montar uma petição inicial de exigir contas, lá no seu requerimento, você vai colocar requer que o réu seja citado para contestar ou exigir ou prestar as contas devidas no prazo de 15 dias. Então, você não vai requerer que o réu seja citado para comparecer em audiência de conciliação ou mediação. Muito cuidado com esses pequenos detalhes. Tá? Parágrafo 1º. Na petição inicial, o autor tem que especificar, indicar as razões que permitem com que ele exija as contas. Né? Por que ele entende que ele faz jus a ter contas, a ter explicações a ele, prestadas a ele? E ele precisa, junto com a inicial, juntar os documentos comprobatórios dessa possibilidade, dessa necessidade, se esses documentos existirem. Esse parágrafo 1º, meus caros, é um parágrafo absolutamente desnecessário, se eu observo a formação da petição inicial conforme o artigo 319. Quando o autor, pensa comigo, explica detalhadamente que ele faz jus à prestação de contas, ele está demonstrando a sua legitimidade. Isso é pressuposto processual. Eu não precisava dessa afirmação, isso é básico. Da mesma maneira que juntar os documentos comprobatórios é artigo 320 do CPC.
O autor deve apresentar com a inicial os documentos necessários para instruir a sua petição. Então, os documentos comprobatórios são necessários e importantes para a comprovação daquilo que ele entende devido. Isso, inclusive, além de estar no 320, é cumprimento do ônus da prova, que se espera do autor, conforme o artigo 373, inciso 1 do CPC. Então, nós vamos observar ao longo do código, e é legal a gente ir construindo, né, conforme a gente vai estudando, isso vai aparecendo para a gente, verificar essas ligações, esses links. E aí você percebe que o código, em muitos momentos, ele é repetitivo, ele é redundante. Ok, que é uma preocupação. É uma preocupação para deixar tudo às claras, para a pessoa não precisar ficar passeando no código para encontrar todas as informações necessárias. Mas, com isso, ele acaba sendo muito maior do que precisaria ser, né? Por conta dessas repetições, tá bom? Vamos continuar. Prestou as contas. Se o réu presta as contas nesses 15 dias, o autor tem 15 dias para se manifestar. E aí o autor vai poder se manifestar sobre as contas prestadas pelo réu, concordar ou questionar, tá? Se o réu não contesta o pedido, o julgamento seguirá o artigo 355, que é o julgamento conforme o estado do processo, como se fosse um julgamento antecipado do mérito, tá? Então, aí nós temos a possibilidade disso se acontecer do réu não prestar contas e também não contestar. Aí o juiz de imediato pode realizar o julgamento, pode proferir uma sentença. Parágrafo 5º. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar. Presta atenção aqui no tio. A ação de exigir contas, ela pode ter uma fase ou ela pode se desdobrar em 2 fases. Presta atenção, porque isso é bem tranquilo, é bem lógico. Se eu protocolizo a minha petição inicial de ação de exigir contas e o réu é citado e ele presta as contas nos 15 dias, será uma ação de uma fase só, porque as contas foram devidamente prestadas. Só que existe a possibilidade, meus caros, do réu não prestar as contas em 15 dias. Se ele não presta essas contas e fica inerte, ou se ele não presta e contesta, dizendo que ele não tem que fazer aquilo, enfim, apresenta ali os seus argumentos de defesa, aí a ação de exigir contas terá 2 fases. Por quê? Porque no primeiro momento o juiz tem que condenar o réu a prestar contas, porque ele não prestou voluntariamente. E após prestar as contas, o juiz vai homologar essas contas. Então, quando o réu tem que ser obrigado a prestar contas por sentença judicial, aí nós teremos uma ação de exigir contas em 2 fases. A primeira fase para resultar na condenação do réu em prestar contas de maneira obrigatória, e a segunda fase, quando o juiz vai julgar essas contas, homologando ali a conta prestada pelo réu, a partir da concordância ou não do autor, entendendo se a explicação é adequada ou não. Então, muito cuidado com isso, tá? Se ele logo de cara prestar contas, uma fase só, porque ele já fez voluntariamente uma parte, só resta para o juiz uma única decisão, que é homologar as contas. Agora, se ele não presta as contas voluntariamente, o juiz vai ter que proferir 2 decisões. Uma primeira decisão determinando que as contas sejam prestadas e uma segunda decisão homologando, concordando ou não com aquelas contas prestadas, tá bom? É muito importante e esse parágrafo 5º, ele não está aqui em destaque à toa, tá? Ele é um parágrafo, inclusive, que já foi objeto de provas desses testes ao longo aí que se tem. Se o juiz julga procedente, condenando o réu a prestar contas, o réu será condenado a prestar contas em 15 dias após a intimação. E se ele não prestar contas? Porque não tem como eu obrigar ele a prestar se ele não prestar voluntariamente, né? Colocar uma arma na cabeça dele para ele prestar contas. Se o réu, mesmo condenado a prestar contas, ele não as presta de maneira voluntária, ele tem uma consequência. E qual é a consequência que nós temos aqui?
será dado, então, oportunidade para que o autor apresente as contas que ele entende corretas. E, certamente, se o autor entrou com ação é porque ele está apontando vários erros na gestão do réu, e o réu não vai poder falar nada. O juiz vai aceitar as contas apresentadas pelo autor. Então, isso acaba sendo uma consequência muito séria. Então, se eu ingresso com uma ação de exigir contas em face do síndico do prédio que eu moro, porque eu acho o condomínio um absurdo, e ele não presta contas, e ele, por exemplo, contesta e fala que eu não tenho direito de pedir contas porque eu não sou proprietário do apartamento, eu sou locatário. Que não é uma justificativa, mas ok, ele se defende assim. O juiz, então, julga procedente a minha ação de exigir e condena o síndico a prestar contas em 15 dias, e ele não presta. O que vai acontecer? Passados 15 dias, vai me ser dada a oportunidade de eu apresentar as contas. Então, eu vou juntar todos os condomínios, vou demonstrar aquilo que eu acredito que seja gasto do condomínio, que eu fiz a anotação, e demonstrar que não tem sentido o valor que está sendo cobrado, que é um absurdo, que o valor do condomínio tem que ser tanto, e diante disso, o síndico deve ter enfiado em algum lugar esse dinheiro sobrando que não está na conta do prédio, do condomínio. Então, que ele tem que ser condenado a devolver esse dinheiro. O síndico não vai poder falar nada, porque ele deixou de prestar contas no prazo que ele foi oportunizado, e o juiz vai homologar as minhas contas, inclusive condenando o síndico a pagar o valor que eu indicar que é devido. Claro que devidamente demonstrado, né? Não é o meu achismo, tem que demonstrar isso de maneira pormenorizada. Então, é uma consequência muito séria e uma possibilidade muito interessante dada à pessoa do autor, tá bom? E se o réu apresenta as contas? Aí entra o parágrafo 6º. Se o réu apresentar as contas no prazo do parágrafo 5º, né, que são os 15 dias dados pelo juiz, vai seguir o procedimento do parágrafo 2º, que daí vai seguir o procedimento do parágrafo 2º, que é ele prestou contas, aí o autor vai ter 15 dias para se manifestar sobre as contas prestadas e o juiz vai homologar, concordar ou não sobre aquelas contas que foram prestadas a partir também da manifestação do autor. Tá bom? Então, aí é uma ideia básica do caminho em que vai acontecer o andamento dessa ação de exigir contas. Então, de novo, petição inicial protocolada de exigir contas. O réu será citado para prestar contas ou contestar. O réu presta contas. Se ele presta contas, uma fase só, o autor é intimado para, em 15 dias, também se manifestar sobre essas contas e, após isso, o juiz vai julgar o processo. Concordar ou não com as contas prestadas, enfim. Voltando, isso é a primeira situação. Segunda situação, o autor protocola a ação de exigir contas. Ela aparece no fórum, o réu será citado para prestar contas em 15 dias ou contestar. Ele não presta contas e nem contesta, fica quieto, fica silente. O silêncio do réu, nesse caso, abre margem para o juiz julgar antecipadamente o mérito do processo, à luz do artigo 355, e provavelmente vai condenar o réu a prestar contas. E aí, ele sendo condenado a prestar contas, ele terá 15 dias para prestar contas. Se ele prestar, o autor terá 15 dias para se manifestar sobre essas contas e o juiz depois homologa. Se ele não presta contas nesse prazo, o autor vai poder apresentar as contas que ele entende adequada e não será possível que o réu questione os valores e todas as informações que o autor apresentou. Consequentemente, diante disso, o juiz também vai proferir ali a sua decisão. E agora, se o réu contesta nos 15 dias, se ele contesta, vai ter prazo para impugnar a contestação do réu, e depois disso o juiz vai proferir uma decisão, uma sentença, dizendo se o réu tem que prestar contas ou não. Se ele dizer que o réu não tem que prestar contas, o processo morre. Se ele dizer, réu, você está obrigado a prestar contas, condenar o réu a prestar contas, é a mesma situação. 15 dias para prestar contas. Se ele presta, 15 dias para o autor se manifestar e depois o juiz se pronuncia a respeito disso. Se ele não presta contas após condenado a fazê-lo, ele não poderá questionar as contas que o autor apresentará. Beleza? Ok? Não é um procedimento rápido, é um procedimento relativamente simples. Isso é diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Bom, o 551 fala da necessidade
de que essas contas sejam apresentadas da forma adequada. Então, se são contas que envolvem dinheiro, elas precisam ser apresentadas de maneira contábil. É possível realização de perícia, é possível requerimento de produção de provas. Tudo isso é muito tranquilo, tá? No âmbito do andamento do processo para se chegar num valor que tem que ser pago, que tem que ser devolvido, enfim, tudo isso é possível, tá? 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Aquilo que a gente comentou no primeiro momento sobre, inclusive, a ideia da natureza dúplice da demanda, né? A possibilidade de constituição de título executivo a partir da decisão proferida. 553. As contas do inventariante, tutor, curador, depositário e qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. O que é essa situação do 553? Quando que eu tenho contas prestadas em apenso? Se existe um processo principal tramitando. Então, se eu tenho um processo de inventário acontecendo, e aí o inventariante quer voluntariamente prestar contas, ele voluntariamente presta essas contas em processo apenso, em processo dependente. Aí não vai precisar fazer uma ação autônoma, né? Uma outra ação isolada. Não, ele faz por meio de um processo que será apensado. É um processo independente, com número próprio, mas haverá o apensamento. A ligação dessas duas demandas. Quando que essa ação de exigir contas será completamente independente? Se eu não tenho mais, eventualmente, um processo tramitando. Nesses casos, né? Então, é uma situação de curadoria. Houve a interdição e se nomeou um curador. A interdição já foi arquivada. Então, não vai ter apensamento. Vai ser uma ação de exigir contas isolada, completamente isolada, tá? Então, é nisso que quer dizer esse apensamento. O apensamento vai existir se houver um processo tramitando, por óbvio, né? Não tem como eu apensar processo arquivado. As anotações, né? Se alguém tiver alguma pergunta, é só falar. Libera o microfone aí e manda. Tá tudo certo até aqui? Responde aí. Leonardo, tudo certo? Tranquilo, Tias. Vitor, Kathleen, tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Tudo bem, isso aí. Cristina, tudo certo? Tô aqui, professor. Calma aí. Mas tá tudo certo? Tá tudo bem. Beleza. Então vamos lá. Tudo certo, professor. Obrigado, Cristina. Isso aí. Paulo, tem pergunta ou liberou sem querer o microfone? Cri-cri, né? Vamos lá. Vamos seguir. As anotações, para a gente retomar essas ideias. E aqui tem um ponto muito importante, que a gente vai falar da natureza cominatória da decisão que condena o réu a prestar contas. A gente já vai entender, e isso despenca em prova, tá? A gente já vai falar sobre isso. Muito cuidado para não fazer um pedido errado. Na verdade, um requerimento errado na hora de formular a sua petição inicial. Então, primeira anotação. A ação de exigir contas pode ser movida por aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas. Beleza, já sabe disso. Pode se tratar, por exemplo, de prestação de contas do advogado ao seu constituinte. Também não tinha comentado sobre isso, mas na relação advocatícia, o cliente pode exigir contas em relação ao advogado, referente à maneira como ele conduziu o processo, o que ele fez com o dinheiro, porque é muito comum o advogado receber o dinheiro na sua conta e fazer o repasse. Se ele acha que foi feito um repasse a menor, é uma circunstância em que ele poderia exigir contas. Totalmente pertinente, né? Na hipótese do 553, a conta ela é feita em apenso. Existe um entendimento muito forte, jurisprudencial, de que, mesmo havendo processo em trâmite, poderia ser desnecessário o apensamento se for uma prestação de conta simples, sem grandes complexidades, que poderia ser prestada no próprio processo mesmo, para evitar gerar um novo número e tudo mais. Seria muito mais fácil, né?
Aqui vem o pulo importante. E a compreensão é relativamente tranquila, né? A ação é considerada cominatória, mas aqui é importante a gente pormenorizar isso. O que é considerado cominatório? A gente considera cominatório a decisão do juiz que condena o réu a prestar contas, não a que constitui um título executivo, estabelecendo ali um valor a ser pago por alguém. Tá? Por que ela é cominatória e qual é o efeito disso? Ela é cominatória porque ela determina um comportamento, que é fazer alguma coisa. Então, ela comina, determina algo a ser praticado. E qual a consequência da natureza cominatória dessa decisão? Que obriga, né, o réu a prestar contas em 15 dias. Não é possível que o juiz condene o réu a prestar contas em 15 dias sob pena de multa diária por descumprimento. Porque isso seria sancionar o réu duplamente. Pensa comigo, a própria lei, o próprio CPC, lá no parágrafo 5º do 550, diz a consequência pelo não cumprimento dos 15 dias para prestar contas, que é não poder questionar as contas prestadas pelo autor. E nisso o réu já vai ser prejudicado. Então, colocar multa por dia de descumprimento é tornar sem sentido essa possibilidade do autor apresentar as contas. Então, em demandas cominatórias, não é possível multa coercitiva, porque já existe uma consequência legal pelo descumprimento da determinação, ok? Então, qual é a consequência legal pela não prestação de contas no prazo de 15 dias? Não poder questionar as contas apresentadas pelo autor. O juiz pode estabelecer multa por dia que ele atrasar, que ele deixar de prestar contas? Não, não pode. Se o juiz, sei lá, bateu a cabeça e esqueceu, ou fez confusão na hora, é tanto modelo, tanta coisa para fazer, e colocou lá uma multa por dia de descumprimento, essa multa é inválida. Não vai ter efeito por causa da natureza combinatória. Agora, se é a sentença que reconhece, homologa uma conta prestada e estabelece um valor a ser pago por alguém, porque constituiu ali um título executivo, né? Aí ele pode fixar multa por descumprimento, porque daí é uma sentença de natureza condenatória. Aí tudo bem. O que ele não pode fixar multa coercitiva é para que se preste conta. Então, preste conta em quem condena a prestar contas em 15 dias sob pena de multa diária. Isso não. Condena a prestar contas em 15 dias sob pena de não poder questionar as contas apresentadas pelo autor. Isso é muito importante, tá? Isso já caiu. Algumas vezes, inclusive. E aí, por fim, eu coloco, a ação ela pode ter natureza condenatória, quanto a algum saldo existente. Na questão bancária, isso fica bem claro, né, de compreender essa possibilidade de termos ali um saldo remanescente para ser quitado. E aí tem natureza condenatória. E nesse caso, é possível multa coercitiva para a condenação de algum saldo remanescente. Petição inicial, né, ela deve observar os dispostos no artigo 319, já falamos sobre isso, e a ação de exigir contas ela não serve para revisar cláusula contratual. Isso é óbvio, mas precisou ter uma decisão do STJ nesse sentido, porque algumas pessoas insistiam em utilizar a ação de exigir contas para revisar cláusulas contratuais. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o que a gente já observou na prática? Né? O advogado quer ingressar com uma revisional contra o banco. Só que ele não tem certeza se o que o banco está cobrando é certo ou errado. Então, ele faz uma ação de exigir contas para usar ali o resultado da ação de exigir contas e, consequentemente, revisar o contrato. Se ele quiser fazer isso, ele faz a ação de exigir contas, com o resultado ele ingressa com uma ação revisional. Não dá para ele pleitear essa revisional como uma consequência da ação de exigir contas, usando o mesmo processo. Isso não. Tá? Resposta do réu. Prazo de 15 dias para ele contestar o direito de exigir contas ou oferecê-las. Né? Aqui a gente está retomando tudo que a gente comentou através da leitura dos dispositivos. Né? Prestada contas, o autor ele é ouvido em 15 dias, a impugnação à prestação de contas, assim como a prestação de contas, tem que ser feita de forma específica, pormenorizada, de maneira técnica. Tá? Aqui tem a situação da revelia, se o réu não contesta e também não presta conta,
O juiz julga conforme o estado do processo, à luz do 355. Enfim, tudo isso aí a gente já falou, né? Para a gente fechar, natureza da sentença, né? A sentença proferida na ação de exigir contas tem natureza condenatória e também natureza cominatória, dependendo do momento em que eu estou me referindo, né? Seja em relação ao dever de prestar contas, seja em relação ao valor reconhecido como devido por uma parte à outra. E que eu quero que você acrescente aqui, por mais que eu tenha incluído algumas coisas nesse material antes de te mandar. Por que que aqui, se agora há pouco eu falei que era cominatória a primeira, que determina prestar contas, e aqui eu falo que a natureza ela é condenatória, mesmo diante do dever de prestar contas. Por quê, pessoal? Quando a gente estuda a classificação das ações, dentro da classificação quinária, que é a mais utilizada, que é a classificação de Pontes de Miranda, não existe a classificação da ação cominatória. Qual é a classificação das ações? Eu tenho as ações declaratórias, condenatórias, eu tenho condenatória, declaratória e constitutiva. E as condenatórias podem ser mandamentais ou executiva lato sensu. É a classificação das ações que nós temos. Não existe essa classificação de cominatória dentro da teoria clássica da classificação das ações. Então, essa natureza cominatória que nós nos referimos é um aperfeiçoamento da natureza condenatória. A gente chama de cominatório a ação condenatória que não pode fixar multa por dia de descumprimento, porque já existe uma consequência legal. É por isso que não é errado eu falar que tem natureza condenatória, inclusive a decisão da primeira fase, que obriga o réu a prestar contas, por exemplo. Tá? Porque dentro da teoria das ações, cominatória não é uma classificação que nós temos na teoria clássica, né, na teoria conhecida. Essa natureza cominatória é um aperfeiçoamento da sentença condenatória, da decisão condenatória. Tanto que o juiz, ao condenar o réu a prestar conta, o próprio artigo diz isso, é condenar o réu, não é comina o réu, não, é condena o réu a prestar contas em 15 dias. Tá? E aí, o último esclarecimento, pode o réu ser condenado na primeira fase, quanto ao dever de prestar contas, ele sendo obrigado a prestar contas, e ele pode vencer na segunda fase, que é o exemplo típico do banco. O juiz condena o banco a prestar contas em 5 dias e o banco, ao prestar contas, demonstra que está tudo certo e que o valor que ele está cobrando é o valor adequado. E aí ele vence a segunda fase. E isso demonstra, né, essa natureza dúplice. A natureza dúplice ela é sempre evidenciada na segunda fase, né, após essa obrigação de prestar contas, quando o juiz homologa a conta prestada. Aí que nós temos essa possibilidade de natureza dúplice, do processo se voltar contra o autor, se for verificado ali algum dever de pagamento do autor para com o réu. Ok? Com isso, a gente encerra o nosso conteúdo de hoje. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo sobre a ação de exigir contas? Eu vejo pouca ação de exigir contas, Tudo certo. infelizmente. Mas é uma ação que deveria ser mais utilizada. O Roberto tinha liberado o microfone. Era para perguntar, para falar que está tudo certo? É só para dizer que estava tudo ok. Beleza. Roberto, eu respondi o seu e-mail à tarde, tá? Não sei se você já viu. Sobre aquela questão da liminar. Ah, já vi sim. Tá, e aí eu vi que a Cristina me mandou um e-mail agora à noite da petição inicial da questão do nome, né, Cristina? E teve mais alguém que eu vi que chegou e-mail agora à noite para mim. Então amanhã eu já respondo vocês, tá? Da questão do NPJ. Beleza, meus queridos? Então, boa noite para todo mundo. Nos vemos amanhã à noite. Até lá. Então, se cuidem, fiquem com Deus. Beijos e abraços. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite.